Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 185, estamos no período do exílio e vamos ouvir segundo livro dos Reis 19, segundo livro das Crónicas 30 e Salmo 143. Segundo livro dos Reis 19. Ao ouvir tudo isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu-se com um saco e entrou no templo do Senhor. Mandou o prefeito do palácio, Eliaquim, o escriba Shebná e os anciãos dos sacerdotes, revestidos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para lhe dizer: Isto diz Ezequias: Hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão para nascer e não há força para os dar à luz. O Senhor, teu Deus, talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mor, enviado pelo rei da Assíria, seu amo, para insultar o Deus vivo, e talvez o vá punir pelas palavras que ouviu. Roga, pois, por esse resto que ainda subsiste. Os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, que lhes respondeu: Isto é o que deveis dizer ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não te intimides com as palavras que ouviste e com os ultrajes proferidos contra mim pelos servos do rei da Assíria. Vou enviar-lhe um espírito e há de receber uma notícia que o fará voltar à sua terra, onde o farei perecer ao fio da espada. O copeiro Mor, sabendo que o rei da Assíria deixara Laquis, voltou para junto do seu soberano, que estava a atacar Libná. O rei ouviu dizer de Tiracá, rei dos Cuxitas: Ele acaba de se pôr em marcha para te combater. Senaqueribe enviou de novo mensageiros a Ezequias para lhe dizer: Isto direis a Ezequias, rei de Judá: Não te deixes enganar pelo teu Deus, no qual puseste a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouviste dizer como os reis da Assíria trataram todos os países e os devastaram. Só tu é que irias escapar. As nações que os meus antepassados aniquilaram, Gozan, Aran, Resef e os filhos de Eden que estavam em Telassar, foram porventura libertados pelos seus deuses. Onde está o rei Amate, o rei de Arpad, o rei de Lair, de Sefarvaim, de Ená e de Avá? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, depois foi ao templo e abriu-a diante do Senhor. E orou diante dele, dizendo: Senhor, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve, Senhor, a mensagem que Senaqueribe mandou para blasfemar contra o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram as nações, devastaram os seus territórios e atiraram ao fogo os seus deuses, pois eles não eram deuses, eram apenas objetos feitos pelas mãos do homem, objetos de madeira e de pedra. Por isso foram destruídos. Mas tu, Senhor, nosso Deus, salva-nos agora das mãos de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que tu, o Senhor, és o único Deus. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ouvi a oração que me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo que o Senhor pronunciou contra ele. A Virgem, filha de Sião, despreza-te e escarnece de ti. Atrás de ti meneia a cabeça a filha de Jerusalém. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem levantaste a voz? Contra quem ergueste os olhos? Foi contra o Santo de Israel. Pelos teus mensageiros ultrajaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subirei ao cimo dos montes, às alturas do Líbano. Derrubarei os seus cedros mais altos, os seus ciprestes mais belos. Penetrarei até aos últimos limites dos seus bosques mais espessos. Escavei poços e bebi águas de outrem. E com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito.
Ignoras acaso que do princípio fiz todas estas coisas? Desde há muito planeei e agora realizo. Eis porque reduziste a ruínas as cidades fortificadas. E os teus habitantes ficaram sem forças, encheram-se de temor e confusão, como o feno dos campos, como a relva verdejante, como a erva dos telhados e o trigo queimado, antes de chegar o tempo da colheita. Sei quando te sentas, quando sais e quando entras. Conheço os teus furores contra mim, pois te enfureceste contra mim e chegaram aos meus ouvidos as tuas insolências. Por isso porei o meu arganel no teu nariz e um assaimo na tua boca e far-te-ei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te servirá de sinal. Comerás este ano o que a terra produzir espontaneamente, no ano seguinte o que nascer sem ser semeado. Mas no terceiro ano hão de semear e colher, hão de plantar vinhas e comerão os seus frutos. O que ficar da casa de Judá lançará novas raízes na terra e produzirá frutos nos ramos. De Jerusalém surgirá um resto, e do monte de Sião sobreviventes. Fará tudo isto o zelo do Senhor. Portanto, eis o que diz o Senhor sobre o rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela, não a rodeará de escudos, nem a cercará de trincheiras. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade. Oráculo do Senhor. Pois defenderei esta cidade e salvá-la-ei por amor de mim e de David, meu servo. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no acampamento dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, de manhã, só lá havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se, retomou o caminho da sua terra e ficou em Nínive. Estando ele prostrado no templo de Nisseroque, seu Deus, os seus filhos, Adrameleque e Sarecer, mataram-no a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Assaradon sucedeu-lhe no trono. Segundo livro das Crônicas, 30. Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu cartas a Efraim e a Manassés para os convidar a virem ao templo do Senhor que está em Jerusalém, celebrar a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel. O rei, os seus chefes e toda a Assembleia do povo em Jerusalém resolveram celebrar a Páscoa no segundo mês, pois não puderam fazê-lo no devido tempo, porque os sacerdotes não se tinham santificado em número suficiente e o povo ainda não se tinha reunido em Jerusalém. Esta resolução agradou ao rei e a toda a Assembleia. Decidiram por isso apregoar por todo o Israel, desde Berseba até Dan, o convite para virem a Jerusalém celebrar a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel. Porque muitos não a celebravam como estava prescrito. Partiram então os pregoeiros com as cartas do rei e dos chefes por todo Israel e Judá. Por ordem do rei diziam: Israelitas, voltei ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e ele há de voltar-se para aqueles que de entre vós escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejais como os vossos pais e os vossos irmãos, que prevaricaram diante do Senhor, Deus de seus pais, que os entregou à desolação, como estáis a ver. Não endureçais a vossa cerviz, como fizeram os vossos pais. Estendei as mãos para o Senhor, vinde ao santuário que ele consagrou para sempre, e servi o Senhor, vosso Deus, a fim de que ele afaste de vós o ardor da sua cólera. Se vos converterdes ao Senhor, os vossos irmãos e os vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram cativos e voltarão a este país. Pois o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não mais desviará os olhos de vós, se a ele vos converterdes. Deste modo, os pregoeiros passaram de cidade em cidade no território de Efraim e de Manassés até Zabulão. Mas riam-se deles e escarneceram-nos. Contudo, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zabulão mostraram-se humildes e dirigiram-se a Jerusalém. Também em Judá, a mão de Deus tocou os habitantes para lhes dar o desejo unânime de escutar as ordens do rei e dos chefes, conforme a palavra do Senhor. Grandes multidões acorreram a Jerusalém para celebrar a festa dos ázimos no segundo mês. Era uma enorme assembleia. Começaram por destruir os altares pagãos que se encontravam em Jerusalém, assim como todos os altares dos perfumes, e lançaram-nos à torrente do Cedron. Imolaram o cordeiro pascal no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, arrependidos,
tinham-se santificado e ofereceram holocaustos no templo do Senhor. Ocupavam o seu lugar, como prescreve a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes derramavam o sangue recebido das mãos dos levitas. Como houvesse na assistência muitos que não se tinham purificado, os levitas encarregaram-se de imolar o cordeiro pascal por todos os que não estavam puros, a fim de os consagrar ao Senhor. Uma grande parte do povo de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulão comeu o cordeiro pascal sem se ter purificado, contrariamente ao que estava prescrito. Mas Ezequias intercedeu por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, usará de misericórdia com os que buscam de todo o coração o Senhor, Deus de seus pais, e não lhes imputará a falta de purificação exigida para o santuário. O Senhor escutou Ezequias e perdoou ao povo. Os filhos de Israel que se encontravam em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos ázimos durante 7 dias. Cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com potentes instrumentos musicais. Ezequias dirigiu palavras cordiais a todos os levitas que se tinham distinguido no culto do Senhor. Passaram os 7 dias da festa oferecendo sacrifícios de comunhão e de ação de graças ao Senhor, Deus de seus pais. E toda a Assembleia concordou em prolongar a festa por mais 7 dias, celebrando-a com grande alegria. Ezequias, rei de Judá, dera à Assembleia 1000 touros e 7.000 ovelhas. Também os altos funcionários a presentearam com 1000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes tinham-se purificado em grande número. A alegria reinava em toda a Assembleia de Judá, nos sacerdotes e levitas, na Assembleia vinda de Israel e nos estrangeiros vindos da terra de Israel ou estabelecidos em Judá. Em Jerusalém houve grande júbilo, pois nunca se vira coisa semelhante na cidade desde o tempo de Salomão, filho de David, rei de Israel. Finalmente, os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar a multidão. A sua voz foi ouvida e a sua prece chegou ao céu, até à santa morada de Deus. Salmo 143. Salmo de David. Escuta, Senhor, a minha oração. Pela tua fidelidade atende as minhas súplicas. Responde-me pela tua justiça. Não chames a contas o teu servo, pois ninguém é justo na tua presença. Os meus inimigos perseguiram-me e deitaram-me por terra. Obrigaram-me a viver nas trevas, como os que já morreram há muito tempo. O meu espírito desfalece dentro de mim, gelou-se-me o coração dentro do peito. Recordo os dias de outrora, medito em todas as tuas obras e penso nas maravilhas que realizaste. Ergo para ti as minhas mãos. Como terra seca, a minha alma está sedenta de ti. Senhor, responde-me depressa. Estou prestes a desfalecer. Não escondas de mim a tua face, pois seria como os que descem à sepultura. Faz que eu sinta desde a manhã a tua bondade, porque é em ti que eu confio. Mostra-me o caminho a seguir, porque para ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque em ti me refugio. Ensina-me a cumprir a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza pelo caminho reto. Senhor, por amor do teu nome, conserva-me a vida. Pela tua bondade, tira a minha alma da angústia. Pela tua fidelidade, esmaga os meus inimigos. Destrói todos os que atormentam a minha alma, porque eu sou teu servo. Olá, onde quer que me estejas a escutar, no carro, no caminho do trabalho, numa pausa do dia, durante uma corrida ou uma caminhada, ou no silêncio da tua oração, seja muito bem-vindo a mais um dia deste caminho bíblico do projeto Mais 365. Eu sou o Padre João Moita, sou padre das equipas de Jovens Nossa Senhora, sou assistente de Santarém, do setor de Santarém, e é uma alegria poder acompanhar-te nesta aventura de ler a Bíblia ao longo de um ano. E fazemos este percurso na melhor companhia possível, a de Nossa Senhora, que nos ensina a escutar e a guardar a palavra no coração. Nas leituras de hoje, encontramos um tema muito atual. O que fazemos quando nos sentimos cercados por problemas maiores do que nós?
No segundo livro dos Reis, que hoje escutamos, Ezequias enfrenta uma ameaça tremenda. Senaqueribe, o rei da Síria, invade Judá e não desafia apenas a um reino pequeno, fragilizado. Desafia o próprio Deus de Israel. Perante esta situação, Ezequias faz algo que parece simples, mas que é profundamente difícil. Reconhece que não consegue resolver tudo sozinho. Vai ao templo, rasga as vestes e reza. Na Bíblia, rasgar as vestes é sinal de dor, de humilhação, de reconhecimento dos próprios limites. Encontramos este gesto em várias passagens. Jacó, quando acredita ter perdido José, Josias, quando descobre o estado espiritual do povo, ou até o sumo sacerdote no julgamento de Jesus. Mas talvez, e gostava de destacar hoje, uma passagem que sempre me toca, a do profeta Joel, quando Deus diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque Deus não procura gestos teatrais, procura um coração verdadeiro. Talvez esta seja uma pergunta para nós hoje. Quando surgem problemas, preocupações, medos, o que fazemos primeiro? Procuramos resolver tudo pelas nossas forças ou levamos também a situação à oração? Há quem diga que a oração é o último recurso. Para Ezequias, foi o primeiro. E Deus responde através do profeta Isaías. Contra todas as expectativas humanas, Jerusalém é salva e o poderoso exército assírio é derrotado. Não porque Ezequias fosse forte, mas porque confiou. No segundo livro das Crônicas, vemos outro traço bonito deste rei. Ele convidou o povo para celebrar a Páscoa em Jerusalém, incluindo muitos que estavam longe e que nem sequer estavam devidamente preparados, segundo as prescrições religiosas. Mesmo assim, Ezequias reza por eles e Deus acolhe. Esta passagem desmonta uma ideia que por vezes também habita o nosso coração, a de que precisamos estar perfeitos para nos aproximarmos de Deus. Na verdade, é precisamente porque não estamos perfeitos que precisamos dele. Recordemos, por exemplo, o incrível episódio de São Mateus. Jesus passou no posto de cobrança de impostos, lá viu aquele homem, corrupto, pecador público, e o que fez? Chamou-o. E Mateus levantou-se e seguiu Jesus. Impressionante este movimento. Mateus estava sentado, adormecido, cômodo no pecado. E o que é que faz Jesus? Olha, chama, converte com o olhar e ele levanta-se. É interessante ver que no grego, nesta passagem, o verbo usado no verbo levantar é o mesmo da ressurreição. Mateus ressuscitou naquele momento, passou da morte à vida. E de facto Deus não espera que cheguemos curados para nos receber. Recebe-nos para nos curar. Deus ama-nos como somos, mas ama-nos demasiado para nos deixar como estamos. É claro que o arrependimento continua a ser necessário. A conversão não é opcional, mas a iniciativa parte sempre de Deus, que vem ao nosso encontro antes mesmo de termos conseguido pôr tudo em ordem. No salmo que escutamos hoje, ele apresenta-nos a oração de alguém que conhece a própria fragilidade. David não fala como um herói invencível, fala como um homem que precisa de misericórdia, que sente medo, que experimenta a fraqueza e que sabe que sem Deus não consegue avançar. Talvez seja precisamente por isso que este salmo continua atual para ti e para mim. Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos situações em que já não temos respostas, soluções ou até forças suficientes. E é aí que descobrimos que a fé não é confiar quando tudo corre bem. A fé é continuar a confiar quando ainda não vês solução. Convido-te hoje a pedir comigo. Senhor Deus, ensina-nos a confiança de Ezequias e a humildade de David. Quando os problemas parecerem maiores do que nós, ajuda-nos a recordar que Tu és maior do que qualquer problema. Dá-nos a coragem de rasgar o coração diante de Ti e não apenas as vestes da aparência. Recebe-nos nas nossas imperfeições e conduz-nos pelo caminho da conversão.
Sê a nossa paz nas preocupações, a nossa esperança nas dúvidas e o nosso refúgio todos os dias da nossa vida. E que Nossa Senhora, Mãe da Confiança, nos acompanhe sempre neste caminho. Amém. Conto convosco. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 185, mais um dia de confiança no Senhor. Um abraço em Cristo. Até amanhã.